Olá, queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Então a gente vai hoje entender um pouquinho o conteúdo de quinta-feira, dia 7 de maio. História e Geografia, nós vamos falar sobre a região Sul. Região Sul, como vocês viram lá no mapa do Brasil, quando a gente fez a divisão das regiões, né? Vocês acompanharam quantas regiões nós temos, né? Dentro do mapa do Brasil. A região Sul, para mim, é a melhor região que existe, tá? Nós vivemos num lugar onde a gente tem características próprias da nossa região e eu confesso para vocês que eu não trocaria os nossos 3 estados que compõem a região Sul por nenhum outro do Brasil, nem pelas praias, tá? Eu gosto de ficar aqui. Então vamos lá. Quais são os estados que fazem parte da região Sul? Facinho. São 3 estados, vocês já devem saber, vocês devem ter estudado. Vocês vão fazer as atividades, primeiro vocês vão ler. No texto vai falar um tanto quanto a forma que foi feita a colonização, né? O prof conversou com vocês algumas vezes que nós somos filhos de imigrantes italianos e alemães, europeus, no caso, né? Que vieram lá da região da Europa, que vieram fazer a sua... desbravar novas terras aqui no Brasil. A grande maioria se estabeleceu no Rio Grande do Sul e vieram principalmente através dos rios e começaram a povoar a nossa região. Falando da região. Mas enfim, os 3 estados do Brasil que fazem a região Sul, uma das características deles é a colonização por imigrantes europeus, tá? Então a gente vai ler essas características que nós temos aqui na região Sul. E aí vocês vão começar a fazer as atividades. Molezinha, tá? Quais são os estados e quais são as capitais que formam a nossa região, tá? O estado, a sigla e a capital. Vocês vão desvendar, desembaralhar as letras e vão dizer quais são os povos que colonizaram a nossa região, tá? Então, assim, tem que dar uma misturada ali para vocês entenderem quais são os povos. São 4 colonizações, tá? E aí vocês vão escrever para nós os estados que formam, quais são os países que fazem a divisa, tá? Com o Brasil. E eu quero que vocês prestem atenção que nós temos 2 estados que fazem divisa com 2 países. Então, prestem lá atenção para ver quais são os estados que fazem divisa com 2 países, tá? E aí, vocês vão responder. Conforme vocês observarem no mapa 3, vocês vão responder, então, quais são as divisas do país da Argentina, com quais estados faz a divisa, com qual estado o Rio Grande do Sul, o Uruguai faz divisa, e qual é o país do Paraguai faz fronteira com qual estado. Então aqui, olhando o mapa, vocês vão ver as divisões e aí vocês vão poder responder. É bem facinho. Na questão 4, vocês vão pesquisar, tá? Aí vocês podem pesquisar no texto ou vocês podem pesquisar pela internet, se caso vocês quiserem ou tiverem essa possibilidade. Vocês vão pesquisar características culturais e vão escrever para nós, tá? Então, no Paraná tem uma característica, Santa Catarina tem outra característica e no Rio Grande do Sul também tem outra característica. Lembrando, vocês vão escrever as características e vão pintar, tá? A prof caprichou, ó, a prof já fez as atividades aqui, tá bem bonitinho. E aproveitando, já que nós estamos fazendo essa videoaula, a prof vai falar bem rapidinho a atividade de matemática que vocês vão fazer na sexta-feira, tá? São desafios de cálculos. É bem tranquilo, não é conteúdo novo, tá? Então, vocês só precisam prestar atenção no que pede o enunciado e responder, tá? Então, assim, ó, primeira questão eu vou ajudar vocês.
Dona Olga cria 60 gatos em um sítio em Xerém. Quantos deles não aparecem na foto? Então, ela cria 60. Vocês vão contar quantos tem aqui na foto e vão diminuir dos 60. Lembrando, são questões, são perguntas e toda pergunta precisa de resposta. Não adianta vocês só colocar o número lá. A prof vai querer que vocês respondam, que vocês escrevam. Não aparecem tantos gatos nessa foto, beleza? Aí depois vocês vão marcar qual é a estrela que representa, tá? Qual é a dezena e unidade que representa. Aí vocês vão ter um dia no museu, mesma coisa, não esqueçam de somar as turmas. Por exemplo, uma escola organizou um passeio para o museu. Foram 150 alunos do terceiro ano, 76 alunos do quarto ano, 108 alunos do quinto e alguns alunos do segundo. Sabendo que no passeio conseguiu atender 360 alunos, quantos alunos do segundo ano foram ao museu? Então, vocês vão ter que somar todas as turmas e diminuir dos 360. E aí também, mesma coisa, eu quero a resposta. Foram tantos alunos do segundo ano ao museu, tá? Aí a questão número 6, vocês também têm que fazer a continha, tá? Para saber quantas canetas a Sueli tinha antes de ganhar as canetas que ela ganhou das professoras. Mesma coisa, prestem atenção, são 2 cálculos, tá? Resposta. A número 7, também vocês vão escrever, fazer o cálculo e vão botar a resposta. E aí a número 8 e a número 9 vocês só vão precisar assinalar, tá bom? Então, seria isso. Finalizamos, então, mais uma apostila. O prof está terminando de corrigir as apostilas que vocês deixaram na escola semana passada. E segunda-feira, conforme os horários que a diretora disponibiliza para vocês, vocês podem estar levando a apostila número 2 e estar buscando a número 3. Quem não, só um lembrete, quem não mandou o tema de ciências da observação da Lua, eu peço para que vocês enviem nessa segunda-feira. Quem não fez e não mandou vai ficar sem nota, que a prof está avaliando, tá bom? Então, um beijão para vocês, um feliz e abençoado final de semana. Deem um abraço bem apertado para as mamães de vocês, porque elas são muito especiais. E a prof, do fundo do coração, deseja um feliz Dia das Mães para elas. Principalmente porque eu como mãe também, nesse período de quarentena, sei o quanto elas estão se dedicando para auxiliar vocês nas atividades. Muito obrigada, mães. Sem vocês, a gente sabe que nós não estaríamos conseguindo fazer o que a gente está propondo, tá? Agradeço do fundo do coração, vocês são seres iluminados. Muito amor, muita paz e muitas alegrias, tá bom? Beijo para vocês. Tchau!